Nesta aula, nós vamos discutir sobre a biofísica da respiração no corpo humano. O sistema respiratório humano é composto por um conjunto de estruturas e órgãos que nós podemos ver representados nessa imagem. Então, nós começamos aqui com as fossas nasais e a cavidade bucal, que é por onde o ar penetra. Em seguida, nós temos a faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios. Nós temos aqui o brônquio direito e o brônquio esquerdo, os pulmões, pulmão direito e pulmão esquerdo, e o músculo diafragma. Nós podemos agrupar essas estruturas que fazem parte do sistema respiratório em dois conjuntos. Nós temos o trato respiratório superior, que é composto pela cavidade nasal, faringe e laringe, e nós temos o trato respiratório inferior, composto pela traqueia, brônquios e pulmões. Também podemos fazer uma classificação funcional do sistema respiratório. E aí nós podemos separar o sistema respiratório em parte condutora e parte respiratória. A parte condutora, ela vai ser constituída por tubos, cavidades que apresentam conexões tanto fora como também dentro dos nossos pulmões. A função dessa parte condutora é filtrar, aquecer e umedecer o ar. Então, quais são as estruturas que fazem parte da parte condutora do sistema respiratório? O nariz, a laringe, a faringe, a traqueia, os brônquios, bronquíolos e bronquíolos terminais. Esses são os componentes da parte condutora do sistema respiratório. Além da parte condutora, nós temos também a parte respiratória, que é composta por tecidos localizados lá no interior dos pulmões, que é onde ocorre a troca gasosa. Então, fazendo parte da parte respiratória, nós temos os bronquíolos respiratórios, os dutos alveolares, os sacos alveolares e os alvéolos. Essas estruturas é que compõem a parte respiratória do nosso sistema respiratório. É onde efetivamente ocorrem as trocas gasosas. A principal função do nosso sistema respiratório é, então, realizar a troca entre o oxigênio atmosférico e o CO2 que foi produzido pelas nossas células. E essa troca vai acontecer lá nos nossos pulmões. O sistema respiratório trabalha diretamente integrado com o nosso sistema circulatório. É o sistema circulatório que vai conduzir o oxigênio aos tecidos através do sangue arterial e vai remover o CO2, o dióxido de carbono desses mesmos tecidos e levar até o pulmão, para que esse sangue venoso rico em CO2 seja reoxigenado. Nós temos então aqui nessa imagem a representação do funcionamento básico do nosso sistema circulatório integrado ao sistema respiratório. Nós podemos ver aqui, desenhado de azulzinho, as nossas veias cavas. Eu tenho a veia cava superior e a veia cava inferior. Toda essa representação em azulzinho está mostrando o nosso sangue venoso, o sangue que está pobre em oxigênio e rico em dióxido de carbono, em CO2. Então, a veia cava superior e a veia cava inferior desembocam aqui no átrio direito. Do átrio direito, esse sangue venoso, ele vai passar para o ventrículo direito, e do ventrículo direito, o sangue venoso vai ser bombeado para o pulmão através da artéria pulmonar. Nessa imagem, parece que a artéria pulmonar está chegando só aqui no pulmão direito, mas na verdade essa artéria vai irrigar os dois pulmões. Então é como se aqui por trás esse desenho continuasse e o sangue venoso está chegando tanto no pulmão direito quanto no pulmão esquerdo. Aqui dentro dos nossos pulmões vai acontecer a troca gasosa. O oxigênio que está chegando aqui pelos brônquios, pelos bronquíolos, ele vai passar para o nosso sangue e o CO2 que está no sangue vai passar
para os nossos alvéolos, bronquíolos, brônquios, para poder sair na expiração. O sangue que era venoso passa agora a ser o sangue arterial, rico em oxigênio. E esse sangue rico em oxigênio volta para o nosso coração através das veias pulmonares. Então, nós temos a veia pulmonar esquerda e nós temos a veia pulmonar direita. Essas veias trazem o sangue arterial para o átrio esquerdo. Do átrio esquerdo, o sangue arterial passa para o ventrículo esquerdo. E do ventrículo esquerdo, esse sangue arterial vai ser bombeado de volta para todos os nossos tecidos e células através da artéria aorta e todos os seus ramos. Dessa forma, então, nós temos o nosso sistema circulatório trabalhando de forma integrada com o sistema respiratório. É muito comum algumas pessoas acharem que as veias carregam sempre sangue venoso, rico em CO2, e artérias sempre carregam o sangue rico em oxigênio, o sangue arterial. Mas se nós repararmos nessa figura, quando a gente fala da pequena circulação, que é a circulação entre o coração e os pulmões, isso não é verdade. Na pequena circulação, nós temos o sangue venoso sendo transportado pela artéria pulmonar. E nós temos o sangue arterial sendo trazido de volta ao coração pelas veias pulmonares. A forma correta de diferenciarmos artérias e veias, então, é dizendo que as artérias são aqueles vasos que tiram o sangue do coração, bombeiam o sangue para fora do coração, seja para o pulmão, a artéria pulmonar bombeia o sangue para fora do coração, mandando para o pulmão, e a artéria aorta bombeia o sangue para fora do coração, indo para as nossas células. As veias são aqueles vasos que trazem o sangue para o coração. Então, veia cava superior e inferior estão trazendo sangue venoso aqui para o nosso coração, e as veias pulmonares estão trazendo sangue arterial para o nosso coração. O que elas têm em comum é que todas estão trazendo sangue para o coração. Então, essa é a forma correta de diferenciarmos artérias e veias. Os nossos pulmões, então, são os órgãos do sistema respiratório diretamente envolvidos na realização das trocas gasosas. Para que os pulmões possam realizar essa função das trocas gasosas, o ar precisa ser movido para dentro e para fora do pulmão. E aí nós precisamos compreender como ocorre esse movimento do ar para dentro e para fora do pulmão. Nós estamos falando muito com relação às trocas gasosas, mas precisamos nos lembrar que o nosso sistema respiratório também tem outras funções. Então, é função sim do sistema respiratório a questão da reoxigenação. O sistema respiratório ele atua reoxigenando o sangue, eliminando o gás carbônico presente, mas ele também é importante no auxílio do balanço dos fluidos do pulmão. E uma outra função importante do sistema respiratório é a distribuição e retirada dos produtos metabólicos do pulmão. Vamos nos lembrar que o nosso pulmão é um órgão composto por várias células e essas células também têm o seu metabolismo, as suas reações químicas que vão gerar produtos metabólicos que precisam ser distribuídos, transportados, eliminados. O nosso sistema respiratório, ele trabalha também nessa distribuição e retirada desses produtos metabólicos. Outras funções do sistema respiratório estão relacionadas com regulação do pH sanguíneo, a questão da vocalização, a produção do som. Sistema respiratório também está envolvido na proteção contra substâncias irritantes, patógenos inalados. Então, nós temos, por exemplo, os pelos na nossa narina, que são uma barreira física para proteger o nosso sistema respiratório de alguma substância, algum patógeno que possa entrar por inalação. Bom, mas nós estamos aqui hoje para entender como que é a mecânica da ventilação pulmonar.
A ventilação pulmonar, ela ocorre em 3 estágios distintos. No primeiro estágio, nós temos o processo de inspiração e expiração do ar. A respiração, a ventilação pulmonar, ela precisa da inspiração e da expiração. É esse mecanismo que vai permitir a troca de ar entre a atmosfera e os espaços aéreos do pulmão. Então, a inspiração e a expiração é o que nós chamamos de primeiro estágio. No segundo estágio, nós temos a ocorrência da troca gasosa entre os espaços aéreos pulmonares e o sangue que está lá nos capilares pulmonares. O sangue, então, vai receber o oxigênio que veio da atmosfera e vai perder o dióxido de carbono. No estágio 3, também ocorre troca gasosa, mas agora é entre o sangue que está presente lá nos capilares sistêmicos e nas células teciduais. O sangue ele vai perder o oxigênio, que ele vai passar para as células, e ele vai receber o CO2, o dióxido de carbono das células. Então, bem resumidamente, no estágio 1 nós temos a inspiração e a expiração. Nos estágios 2 e 3 nós temos trocas gasosas. No estágio 2 é a troca gasosa que acontece entre os vasos sanguíneos e as células do pulmão, os alvéolos pulmonares. Lá no estágio 3, a troca gasosa já é lá nas nossas células, nos nossos tecidos, dos diferentes órgãos. Então, no estágio 2, sai dióxido de carbono dos vasos e entra o oxigênio lá nos pulmões. No estágio 3, sai oxigênio dos nossos vasos, porque ele vai para as células, e sai o dióxido de carbono das células, que vem para os nossos vasos sanguíneos. O fluxo de ar entre a atmosfera e o pulmão vai gerar um gradiente de pressão. Nós temos diferença de pressão entre a atmosfera, os pulmões, os vasos sanguíneos, e é por isso que acontece o processo da respiração, da ventilação pulmonar. Quando o ar entra nos pulmões, nós chamamos esse fenômeno de inspiração. Durante a inspiração, a pressão intrapulmonar, ou seja, a pressão lá dentro dos pulmões, ela é menor do que a pressão do ar da atmosfera. Então, se eu comparar a pressão dentro do pulmão e a pressão atmosférica, na inspiração, a pressão intrapulmonar é menor do que a pressão do ar atmosférico. Já na expiração, aquele momento que o ar sai dos pulmões, a pressão intrapulmonar ela vai ser maior do que a pressão do ar da atmosfera. Além desse gradiente de pressão, fica claro, observando aqui na imagem, que os nossos pulmões estão realizando um trabalho. Ele está realizando um trabalho contra forças aqui que se opõem ao enchimento pulmonar durante a inspiração, né? Nós temos a elasticidade dos pulmões, nós temos a resistência das vias aéreas. Então, esse trabalho ele vai levar um gasto energético. O processo de inspiração, ele leva um gasto energético de cerca de 3 a 5% do nosso metabolismo. Isso durante a ventilação normal. Agora, durante o exercício físico, o gasto energético ele chega a ser 50 vezes maior. Quando o ar entra nos pulmões, nós chamamos então de inspiração e nós dizemos que a pressão intrapulmonar ela vai ser menor do que a pressão do ar da atmosfera. Quando o ar sai dos pulmões, nós chamamos de expiração e dizemos que a pressão intrapulmonar é maior do que a pressão da atmosfera. Nós podemos ver que, além dos pulmões, nós temos outras estruturas do sistema respiratório envolvidas no mecanismo da ventilação pulmonar. Então, durante a inspiração, nós temos a expansão da cavidade torácica, nós temos a contração dos músculos intercostais externos e nós temos a contração do diafragma.
Quando o diafragma se contrai, ele se movimenta para baixo. Durante a expiração, nós temos a contração da caixa torácica, os músculos intercostais externos vão relaxar e o diafragma também vai relaxar. E quando o diafragma relaxa, ele se desloca para cima. Então, é muito importante que a gente consiga explicar o diferente movimento dessas estruturas durante a inspiração e a expiração. Nessa imagem aqui, fica mais fácil para a gente ver o trabalho do nosso diafragma. A gente pode ver aqui, ó, durante a inspiração, quando o pulmão se enche de ar, o diafragma ele se movimenta para baixo, ele está se contraindo. Quando o diafragma relaxa, que ele se movimenta para cima, a gente vê o pulmão se esvaindo, o ar está saindo, ó, é a expiração. Então, precisamos conhecer essa relação entre as diferentes estruturas do nosso sistema pulmonar. Quando nós falamos da mecânica da ventilação, existem alguns conceitos que são muito importantes de se ter em mente. Então, nós temos o conceito de volumes pulmonares. O ar que entra e sai dos nossos pulmões, ele pode ser dividido em 4 volumes pulmonares. Então, nós temos aqui o volume corrente, o volume de reserva inspiratório, volume de reserva expiratório e o volume residual. Volume corrente é o volume de ar que se move durante um único movimento de inspiração e expiração. Normalmente, o volume corrente durante uma respiração normal, ele atinge cerca de 500 ml. O VRI, volume de reserva inspiratório, ele já vai ser o volume adicional que cada pessoa consegue inspirar além da sua inspiração normal. Normalmente, num homem de cerca de 70 quilos, o VRI ele vai ser de aproximadamente 3.000 ml, né? Ou seja, 3 litros. É mais que 6 vezes o volume residual de um homem adulto. O terceiro volume pulmonar é o volume de reserva expiratório. Esse é o volume que uma pessoa consegue expirar além da sua expiração normal. Ao contrário do VRI, o VRL não apresenta um volume tão grande, ele atinge cerca de 1,1 litros, 1.100 ml mais ou menos. E por último, nós temos o volume residual. Volume residual é aquele volume que, mesmo em situações onde todo o ar ele é expelido do pulmão, tem um pequeno volume de ar que ainda pode ser encontrado lá dentro dos pulmões. Então, o volume residual, voltando ali no exemplo do homem de 70 quilos, o volume residual ele vai ser de aproximadamente 1.200 ml. E nós precisamos desse volume residual porque os pulmões eles são aderidos às costelas. A existência do volume residual impede, então, o colabamento dos pulmões. Outro conceito importante que nós precisamos ter em mente é o conceito de capacidade pulmonar. Capacidade pulmonar nada mais é do que a soma de 2 ou mais volumes. Então, nós temos capacidade vital, capacidade pulmonar total, capacidade inspiratória e capacidade residual funcional. É a soma de 2 ou mais volumes. Então, vamos entender aqui. A capacidade vital, por exemplo, ela é a soma do volume de reserva inspiratório, volume de reserva expiratório e o volume corrente. O que significa isso? Capacidade vital vai ser a quantidade máxima de ar que pode ser inspirada ou expirada voluntariamente a cada respiração. Com o avançar da idade, os músculos eles vão enfraquecendo, os pulmões eles vão se tornando menos elásticos e nós vamos ter então uma diminuição dessa capacidade vital. Quando eu estiver falando da capacidade pulmonar total, estou falando da soma entre a capacidade vital e o volume residual. Nós podemos ver aqui, olha, que o volume de reserva inspiratório, o volume de reserva expiratório e o volume corrente, quando somados, me dão a capacidade vital. Se eu somar a capacidade vital mais o volume de reserva, mais o volume residual,
nós temos então a capacidade pulmonar total. É o somatório dos 4 volumes. A capacidade inspiratória, por sua vez, vai ser a soma do volume corrente e do volume de reserva inspiratório. E por último, a capacidade residual funcional, ela pode ser identificada a partir do volume de reserva expiratório somado ao volume residual. Por que a gente precisa entender esses conceitos de volumes pulmonares e capacidades pulmonares? Para quando nós começarmos a estudar diferentes patologias e ouvirmos essa terminologia, a gente não ficar perdido, a gente saber do que se trata. Coloquei aqui o exemplo das doenças pulmonares obstrutivas crônicas, DPOC, que são um grupo de doenças pulmonares que bloqueiam o fluxo de ar, dificultam a respiração. São doenças que ocorrem normalmente em pacientes que são fumantes, né? E pode ocorrer também devido à soma de várias doenças. Exemplos de doenças pulmonares obstrutivas crônicas são o efizema, a bronquite crônica, são as mais comuns que compõem DPOC. No efizema, nós temos o tecido elástico das paredes alveolares, ele sendo progressivamente destruído. Com isso, a gente vai ter um aumento da complacência pulmonar e nós vamos ter a redução da retração elástica. Nós vamos ter, então, um deslocamento do ponto de pressão e um fechamento prematuro das vias aéreas. Com isso, a gente vai ter um aumento do volume de reserva e da capacidade pulmonar total. Então, durante essa patologia do efizema pulmonar, nós temos aumento do volume de reserva e aumento da capacidade pulmonar total. É por isso que a gente precisa entender esses conceitos, então, para quando a gente ouvir falar da patologia, a gente entender o que significa um aumento do volume de reserva, um aumento da capacidade pulmonar total. A resistência das vias aéreas, ela também vai se encontrar aumentada durante o efizema pulmonar. Isso vai levar a um aumento do trabalho da respiração, por conta do estiramento dos músculos respiratórios e reduz a eficiência. Agora, na fibrose pulmonar, que é considerada uma doença pulmonar restritiva, a gente tem uma diminuição da complacência pulmonar e tem também uma diminuição do volume pulmonar, mas a velocidade do fluxo de ar, ela vai ser normal. O que a gente tem diminuição, então, é da complacência e do volume pulmonar. Agora, falando especificamente sobre as trocas gasosas, nós temos 2 mecanismos importantes de troca gasosa que acontecem nos nossos pulmões. O mecanismo da ventilação pulmonar, que nós temos discutido aqui, e a perfusão. Então, nós precisamos saber diferenciar esses 2 conceitos. Quando eu falo de ventilação pulmonar, eu estou falando da entrada e saída de ar dos pulmões. É a inspiração e a expiração. E quando eu falo da perfusão pulmonar, eu estou falando daquele fluxo sanguíneo pulmonar. Então, nós temos aqui os nossos vasos sanguíneos, os nossos capilares, microcapilares envolvendo os alvéolos pulmonares para que ocorra as trocas gasosas. E isso aqui é o fenômeno da perfusão pulmonar. Então, quando nós falamos da ventilação, nós estamos falando da inspiração e da expiração. A ventilação alveolar, ela é a intensidade com que o ar alcança as áreas pulmonares, os alvéolos, os sacos alveolares, os dutos alveolares e os bronquíolos respiratórios. Quando a gente inspira, o ar atmosférico ele vai entrar pelo nariz, pela parte externa ali do nariz e pelas cavidades nasais internas. A gente vai ter, então, uma filtração do ar pelos pelos que estão presentes ali nessas cavidades e que vão impedir a entrada de partículas no nosso sistema respiratório, partícula de poeira, de grão de pólen, fumaça, micro-organismos. Então, esses pelos eles estão ali como uma barreira física protetora do nosso sistema respiratório. As partículas elas ficam presas também devido a uma camada de muco que está localizada ali nas fossas nasais.
O ar, ele vai ser umedecido e aquecido nesse momento, e isso é muito importante para que ocorram as trocas gasosas com maior eficiência. E até que o ar chegue aos alvéolos, ele precisa passar por um longo caminho. Ele começa lá no nariz, nas narinas, atravessa as fossas nasais. Das fossas nasais, ele desce para faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos. Na perfusão pulmonar, nós temos então um processo onde o sangue desoxigenado passa pelos nossos pulmões e vai ser reoxigenado. A perfusão pulmonar, ela começa lá no átrio direito, onde o sangue vai chegar vindo da circulação sistêmica. O sangue do átrio direito vai para o ventrículo direito, vai ser bombeado para o interior das artérias pulmonares. O sangue desoxigenado, o sangue venoso, ali nas artérias pulmonares, ele vai alcançando vasos cada vez menores, então arteríolas, capilares, onde ele vai passar por um processo de reciclagem, né? Ou seja, uma vez que alcança os capilares, as hemácias que vão atingindo a porção mais distal dos capilares, em contato com os alvéolos, elas vão sendo oxigenadas. Então, isso é o processo de perfusão pulmonar. Lá no nosso pulmão, lá nos nossos alvéolos, esses microcapilares que estão tendo contato direto com os nossos alvéolos, nós temos aqui uma mistura de sangue venoso e sangue arterial dentro desses mesmos capilares. Então, as hemácias vão passando, elas vão mandando as moléculas de dióxido de carbono para dentro dos alvéolos e os alvéolos vão alimentando essas hemácias com oxigênio para poder transformar esse sangue venoso em sangue arterial. Uma vez que é oxigenado, o sangue vai então deixar o alvéolo através de uma rede de pequenas veias pulmonares. Essa rede de veias pulmonares vai formar posteriormente veias pulmonares mais calibrosas. O sangue então vai retornar ao átrio esquerdo do coração e a partir do ventrículo esquerdo ele vai ser bombeado para todas as regiões do nosso corpo, levando as moléculas de oxigênio para nutrir nossos diferentes tecidos e células. A transformação do sangue venoso em sangue arterial que acontece nos nossos pulmões é chamada de hematose. É uma troca de gases que vai ocorrer ali devido à diferença de concentração de oxigênio e gás carbônico, por um processo muito conhecido já por nós, que é a difusão. Então, nós temos diferentes fatores que são muito importantes para a ocorrência da hematose. São esses 3 fatores aqui: a área de troca gasosa, diferença de pressão dos gases e o processo de difusão. A área de troca gasosa, ela corresponde à área efetiva total que os alvéolos pulmonares ocupam dentro dos nossos pulmões. Nós temos uma área enorme de tecido alveolar em contato com o ar ambiente, que facilita as trocas de gases lá na membrana alvéolo-capilar. Então, quanto maior a área de troca gasosa, maior a difusão, é mais fácil desse fenômeno da hematose acontecer. A gente tem aqui uma visão mais de perto, aqui em rosa a gente tem a representação de um alvéolo pulmonar e aqui a gente tem um capilar entrando em contato direto com esse alvéolo. E a gente pode ver aqui, ó, no início desse capilar a gente tem o sangue venoso, rico em dióxido de carbono. Lembrando que o dióxido de carbono ele circula em sua maior parte livre na circulação sanguínea e o oxigênio na maior parte dentro das hemácias ligado à hemoglobina. Então, esse dióxido de carbono ele é passado dos capilares para os alvéolos, porque ele vai a favor do gradiente de concentração, de onde ele está mais concentrado para onde ele está menos concentrado. Esse alvéolo está cheio de oxigênio, porque acabou de acontecer a inspiração. Essas moléculas de oxigênio passam dos alvéolos para os capilares, vêm cá para dentro das hemácias, se ligam à hemoglobina, que é a proteína transportadora de oxigênio, e assim o sangue, que era um sangue venoso, se torna um sangue arterial, rico em oxigênio.
A diferença de pressão dos gases é um outro fator muito importante para o fenômeno da hematose. Então, nós temos que quanto maior a concentração de um gás, maior vai ser a sua pressão. E para esses gases se movimentarem para dentro e para fora dos pulmões, eles vão sempre migrar do meio de maior concentração, ou seja, de maior pressão, para o meio de menor concentração, ou seja, o meio de menor pressão. Então, os gases que interessam para a gente aqui são o oxigênio e o dióxido de carbono, o O2 e o CO2. E aí, nós temos que considerar as diferenças de pressão nos diferentes ambientes. A gente tem a pressão atmosférica do ambiente, a pressão pulmonar, dentro lá dos nossos pulmões, lá nos nossos alvéolos pulmonares, e nós temos a pressão sanguínea, a pressão do sangue lá dentro dos vasos sanguíneos. E aí, a gente vai ver que essa diferença de pressão, ela ajuda a guiar o fluxo das moléculas. Então, o oxigênio, por exemplo, ele está muito mais concentrado na atmosfera do que lá dentro dos nossos capilares. Então, a tendência é que o oxigênio migre da atmosfera para os alvéolos e dos alvéolos para os capilares, porque a pressão ela está maior na atmosfera do que nos alvéolos e está maior nos alvéolos do que nos capilares. Já o dióxido de carbono, ele está muito mais concentrado nos nossos capilares, porque os capilares chegam ali nos pulmões ricos em dióxido de carbono, é o sangue venoso. Então, o dióxido de carbono migra dos capilares para os alvéolos e dos alvéolos para a atmosfera. Lembrando, então, que quanto maior a concentração, maior a pressão. E a pressão dos gases, então, vai influenciar nesse fenômeno da hematose. Nós podemos ver aqui, então, a mesma explicação representada em uma outra imagem. No ar atmosférico, eu tenho uma maior quantidade de bolinhas vermelhas aqui que representam as moléculas de oxigênio. Eu tenho muito oxigênio no ar atmosférico e eu tenho pouco dióxido de carbono, que está representado por bolinhas azuis. Por isso que a tendência do oxigênio é migrar do ar para os alvéolos, é difusão simples, vai a favor do gradiente de concentração, do mais concentrado para o menos concentrado. Se a gente comparar os alvéolos com os capilares, vamos lembrar que o fluxo sanguíneo está indo nessa direção aqui, ó, está chegando o sangue venoso lá nos nossos alvéolos pulmonares, rico em dióxido de carbono, as bolinhas azuis aqui, ó. Então, esse dióxido de carbono mais concentrado aqui no capilar vai migrar para os alvéolos e o oxigênio que está aqui em maior quantidade em relação aos capilares, o oxigênio migra para cá, para os nossos capilares. A gente tem, então, a transformação do sangue venoso em sangue arterial. Olha aqui, no sangue venoso, a pressão de oxigênio ela está a 40 milímetros de mercúrio, ou seja, tem pouca concentração, concentração baixa, pressão baixa. À medida que o oxigênio migra dos alvéolos para os capilares, essa pressão aqui vai subindo. 40, 45, 50, 60, 70, 90, 100 milímetros de mercúrio. Quando a pressão dentro dos capilares, quando a pressão de oxigênio dentro dos capilares se iguala à pressão de oxigênio dos alvéolos, para de acontecer essa difusão aqui. Esse capilar aqui já foi, todo o sangue aqui dentro já foi todo substituído. O CO2 foi substituído por oxigênio. Então, aqui nós temos agora o sangue arterial, que vai fluir até o nosso coração para ser bombeado para as diferentes células e tecidos do nosso corpo. Esse fenômeno da alteração da pressão vai acontecendo também com o dióxido de carbono. Inicialmente, a gente tem aqui uma alta pressão de dióxido de carbono, que ele está altamente concentrado. Quando o dióxido de carbono migra para os alvéolos, nós temos então uma diminuição dessa pressão. Diminui a concentração de dióxido de carbono, diminui a pressão também.
E aí, quando a pressão de dióxido de carbono se iguala entre capilares e alvéolos, a troca gasosa nesse capilar aqui, ela é finalizada. Quando a gente fala do transporte de gases, é muito importante a gente relembrar quem é responsável pelo transporte de O2 e de CO2. Então, vamos nos lembrar que o oxigênio que entra no sangue, ele vai penetrar lá nas hemácias e ele vai se combinar com uma proteína chamada hemoglobina. Transporte de oxigênio, ele só é possível graças à presença dessa proteína, que é capaz de se combinar com 4 moléculas de oxigênio. Então, aqui representadas por essas bolinhas roxinhas aqui, ó. Quando a hemoglobina se combina com essas 4 moléculas de oxigênio, a gente tem a formação da oxihemoglobina. O oxigênio, ele se desprende da oxihemoglobina e vai ser utilizado pelas células, então, no processo de respiração celular. A maior parte do oxigênio vai ser transformada nesse processo, então, em CO2, em dióxido de carbono, e vai se difundir das células para os capilares. O dióxido de carbono vai ser, então, levado pelo sangue até os pulmões, né? Lá nos pulmões, ele vai se dirigir para o interior dos alvéolos, só que apenas parte do CO2 é transportada pela hemoglobina, na forma de carbohemoglobina. A maior parte do CO2 é levada no plasma, livremente ali no plasma, na forma de íons bicarbonato. Então, a hemácia é a principal responsável pelo transporte de oxigênio. Ela transporta dióxido de carbono também, mas ela tem muito mais afinidade por oxigênio. O CO2, a maior parte do CO2 é transportada através do nosso plasma na forma de íons bicarbonato. A saída do dióxido de carbono dos nossos capilares vai acontecer então porque ele está mais concentrado dentro dos capilares e menos concentrado nos alvéolos. Isso vai permitir que o CO2 migre para o meio externo. O oxigênio, por sua vez, ele está mais concentrado dentro dos alvéolos e menos concentrado no capilar sanguíneo. Por isso que ele migra para a corrente sanguínea através do processo de difusão. Então, o oxigênio e o dióxido de carbono, eles se movimentam através da membrana pelo fenômeno da difusão. Quando a gente pergunta, então, por que a hematose acontece por difusão, é porque a gente tem que levar em consideração a concentração desses gases nos diferentes compartimentos. Quais compartimentos? O ar atmosférico, os alvéolos pulmonares e os capilares sanguíneos. São os 3 compartimentos que interessam para a gente comparar aqui e entender diferença de concentração dos gases. Quais gases? Oxigênio e CO2. E nós temos que nos lembrar também que quanto maior a concentração dos gases, maior a pressão desses mesmos gases. Bom, com relação à biofísica da respiração, esses são os principais pontos que nós precisamos ter em mente. Desejo a todos bons estudos e até a próxima.